Olá, boa noite. Seja bem-vindo novamente ao programa Fé e Finanças da Web TV Constante TV. Nós agradecemos sua participação e desde já gostaríamos de pedir para você compartilhar e curtir o conteúdo com aquelas pessoas que possam estar precisando também dessas conversas, né, que estamos tendo sobre finanças. Tá? Vamos lembrar que estamos estudando o livro Dinheiro, Dívida e Finanças, do autor Jim Newheiser. Ele é um autor norte-americano e foi publicado aqui no Brasil pela editora Vida Nova. O livro ele pode ser adquirido tanto pelo site da editora, quanto também pelo site da Amazon, que é um outro canal de comercialização do livro. O livro ele traz muitos temas, né, das nossas finanças, e ele traz também respostas bíblicas, então ele é uma boa recomendação, tá? Lembramos que tanto a editora quanto a Amazon não patrocinam o programa, são apenas os canais de aquisição do livro, tá? Estamos hoje na mesa com o irmão Alberto, o irmão Eliel, o irmão Natan, e hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que começamos a discutir no episódio anterior. Nessa segunda parte do livro que estamos estudando, hoje nós vamos estudar o capítulo 14. Trata da forma de como devemos lidar com o trabalho, né? Ou como devemos lidar com os meios de adquirir uma renda. Lembrando que o livro ele trata dos gastos, né? Só que para você gastar, você tem que ganhar dinheiro também de forma lícita, é claro, né? No capítulo anterior, nós vimos alguns temas, alguns equívocos, né, que são comuns. E hoje, nesse programa, nós vamos tratar de alguns conselhos mais práticos, certo? Considerando duas situações, tá? Para as pessoas que estão desempregadas, né, o que elas podem fazer para adquirir um emprego, e para as pessoas que já estão empregadas ou têm o seu negócio próprio, o que elas podem fazer ou analisar para aumentar a sua renda, se aquela renda daquele emprego não estiver sendo suficiente para sustentar a sua família, certo? A gente sabe que perder um emprego é muito doloroso e desanimador, principalmente quando a pessoa já está tentando enviar alguns currículos, e isso pode trazer algumas tentações, como a depressão, o comodismo, a acomodação, né? E a gente sabe que pela Bíblia a gente deve buscar no Senhor o conforto, né, e o encorajamento para seguir adiante, apesar das dificuldades de alcançar um emprego, certo? E nesse primeiro bloco nós vamos agora tratar da pessoa que está sem emprego, certo? Uma frase que eu acho muito relevante do que o livro traz para essa situação é o seguinte: desperdiçar pecaminosamente o tempo pode fazer com que o ciclo da depressão entre em espiral, agravando ainda mais as suas dificuldades financeiras. Então, o termo que eu gostaria de destacar aqui é desperdiçar pecaminosamente o tempo. A pessoa que está desempregada ou procurando emprego, ela deve utilizar o tempo dela de forma muito produtiva, embora ela não esteja trabalhando, né, de forma a adquirir recursos, renda, mas esse tempo dela tem que ser bem empregado de forma inteligente, certo? Então, agora eu gostaria de a gente convidar a participação dos nossos amigos que estão aqui na mesa, e eu gostaria de fazer um primeiro convite para o irmão Eliel. Irmão Eliel, nesse contexto que foi introduzido aqui, o livro ele traz algumas sugestões. Qual uma sugestão o senhor poderia citar? A primeira coisa que o desempregado deve fazer é gastar o mesmo tempo procurando emprego como se estivesse empregado, né? E também buscando qualificação para, quando encontrar o emprego, ele esteja qualificado para aquele emprego. E também distribuir currículos, bons currículos, bem feitos, né? Para que... E não parar de distribuir e de procurar emprego enquanto não receber resposta. Enquanto eles não recebem resposta dos currículos que distribuiu, ele deve continuar procurando emprego até que encontre. Nunca deve desistir. Temos aqui no livro de um
uma orientação aqui no livro de Ruth, aonde Ruth estava numa situação junto com sua sogra Noemi. Ela estava precisando trabalhar, sem recurso. E então Ruth falou para Noemi, eu vou sair para trabalhar no campo que encontrar. O versículo é assim, vou sair para trabalhar no campo daquele que permitir que eu trabalhe. Eu creio que antes dela encontrar o campo que permitisse, ela deve ter procurado em outros campos, várias portas foram fechadas, mas ela insistiu. E Deus direcionou que ela fosse trabalhar no campo de Boaz, debaixo da orientação de Deus. E também lá em Eclesiastes 11, 6, também dá uma outra orientação. Fala o seguinte, pela manhã, também à tarde, semeia a tua semente, porque tu não sabes qual das duas vai prosperar, se é a semente da manhã ou se é a semente da tarde. Por isso é preciso lançar muitas sementes, ou seja, muitos currículos devem ser distribuídos. Viu? A palavra de Deus tem o poder de nos dar força, motivação, para não desistir nunca de procurar aquilo que nós queremos, os nossos objetivos. Mas primeiro está desempregado? Não se desespere. Corra atrás, se prepare. Se no tempo de Deus você vai encontrar, assim como Ruth encontrou o trabalho, no tempo de Deus você vai encontrar também o seu trabalho. Então, na verdade, a pessoa desempregada, ela não está desempregada, né? O emprego dela não, tem que ser procurar emprego. A dedicação deve ser bem maior, isso. Porque está comprometendo a saúde financeira dele e de sua família. Sim, então, o esforço tem que ser dobrado. Ao mesmo tempo, procurar estudar, não pode parar. Porque hoje, para quem tem conhecimento, para quem tem estudo, já é difícil conseguir um emprego, imagine para um acomodado. Mais difícil ainda. O livro ele traz assim algumas frases que são muito interessantes e uma delas é a pessoa não desistir, né? É claro que não é na primeira, talvez não seja no primeiro currículo, na primeira tentativa, né, que o currículo ele vai ser aceito. Talvez não na primeira semana, não no primeiro mês, mas não parar não desistir, né, de procurar. É um processo contínuo. Enquanto você não conseguir emprego, não pare de distribuir seus currículos. Entre em contato com seus amigos, peça ajuda de amigos, da família. Às vezes a gente tem aquele sentimento de orgulho próprio e não querer compartilhar a nossa dificuldade, né? E a gente acaba... eu observo muito isso hoje. Eu observo pessoas hoje desempregadas, mas não quer se expor pedindo emprego de um conhecido. Sim. Ou pedindo para o conhecido intervir por ele junto a uma empresa. Sim. Ainda tem essa dificuldade, esse tipo um tabu. Ainda existe hoje que não é para existir, porque se eu estou desempregado, eu estou desesperado. Eu preciso. A pessoa tem que ultrapassar, né? Ultrapassar essa... Tem que quebrar essa barreira. Essa barreira, porque realmente é um... Não é vergonhoso. Não é vergonhoso, exatamente, não é vergonhoso. Seria vergonhoso a pessoa ir atrás de formas ilícitas, né? Exatamente, é isso mesmo. É porque eu vejo assim também, a pessoa que chegou naquele estado de desemprego e precisa da sua renda, ele está num estado de humilhação, entre aspas, né? E ele tem muita dificuldade para reagir, né? Porque no primeiro momento, quando, digamos, ele ficou desempregado, parece ter havido uma decisão por parte do seu empregador, ou seja lá o que era, de rejeição, né? De rejeição daquela pessoa. E de rejeição porque a gente se pergunta, talvez ele se impunha essa dificuldade, porque ele se autopenaliza, né? Eu fui incompetente para permanecer no meu trabalho, né? Eu não tive as competências necessárias
que o meu empregador me exigia, eu fui descuidado ou eu fui relapso, ou seja, uma série de questões, eu imagino que povoam a mente daquele que está naquela situação, né? Então ele está psicologicamente vulnerável, né? O seu estado em que ele se encontra por conta de todas essas questões é de uma vulnerabilidade psicológica, né? Ele está frágil, né? Então ele precisa ser fortalecido, né? Esse fortalecimento a gente pode encontrar de algumas maneiras, né? Eu propunha sempre, independente de quem nos ouve tenha fé, né, ou não tenha fé, busque a Deus, né? Há um Deus, ele é justo, Senhor, que dá o sol e a chuva a todos, né? Então não é só você que está com essa dificuldade, né? São milhões de pessoas, se a gente considerar o universo de pessoas que não têm um trabalho e precisam formalizar, precisam ter uma renda, né? Ele é um entre esses, né? É claro que isso não é um consolo, né? Mas é para mostrar que a dificuldade que ele enfrenta, esse estado de coisas que povoam a sua mente nesse momento, também faz parte daqueles que, como ele, estão nessa situação, né? E a gente sabe que não é fácil. Todos nós, provavelmente, no decorrer da nossa vida profissional, eu poderia aqui citar várias situações em que eu já me enquadrei numa situação de dificuldade, né, por conta disso, mas graças a Deus, né, Deus sempre me deu um escape, me deu uma boa saída e no momento certo aquela situação foi sanada, foi resolvida, né? Eu, como me considero uma pessoa de fé, né? Sempre estou agradecendo a Deus por esses momentos terem servido para minha experiência, né? Foram provações, momentos foram mais difíceis, outros não tanto, mas que aquilo me deu capacidades, né, de trabalhar as dificuldades pessoais e a busca ao mesmo tempo, a busca da ajuda em Deus para que Ele me ajudasse a resolver problemas dessa natureza. Então ninguém nunca deve abrir mão desses recursos, né? Dos que são partes, nós temos que fazer, o irmão Eliel colocou, já foi colocado aqui, poderiam ser acrescentados outros, e outros na dependência de Deus, né? Não devemos abrir mão de que a ajuda de Deus para que traga esse equilíbrio espiritual, psicológico, essa calma à nossa alma é fundamental. E o apoio que Deus pode dar pode ser justamente através de um irmão, né? Ou um conhecido, um amigo, né? Isso. E às vezes é necessário você Eu acho pedir. fundamental, fundamental nesse caso, o apoio da família, o apoio da esposa, dos filhos. Eu creio que isso resolveria grande parte dessa dificuldade psicológica que o Natan colocou. E você com essa dificuldade, mas tendo o apoio da sua família, fica mais fácil você vencer essa dificuldade. E para isso você precisa se desfazer daquele que o colega colocou aqui como tabu, né? Você precisa abrir o seu coração, você precisa ser uma pessoa natural, pura nesse sentido, né? Quase que inocente dizer, olha, eu sou uma pessoa e o meu estado hoje é esse, né? E eu devo compartilhar isso com a maior naturalidade com a minha família, porque a minha família é a primeira que pode me socorrer numa situação de dificuldade, com os meus amigos próximos, com grupos mais distantes de colegas, ex-colegas de trabalho, né? Porque, como eu disse inicialmente, isso não é um problema localizado por incompetência ou por problemas localizados da pessoa. Isso é um problema, às vezes, de gestão da empresa, um problema de empregabilidade do universo, do setor onde você estava, né? Então, tem várias questões, né, que podem ter lhe levado e lhe colocado nessa situação, né? Portanto, você não deve trazer toda essa soma, essa carga de dificuldades para você,
né? Ela é sua, legitimamente ela é sua, né? Mas usando desses recursos que aqui nós estamos conversando, certamente isso pode lhe ajudar muito a encaminhar essa situação, né? Sim. O livro ele também traz aqui um tópico que eu vou passar rapidamente, depois eu vou fazer uma pergunta aqui para o senhor Alberto, mas o livro ele também traz um seguinte conselho, né? Olha, quando você estiver procurando trabalho, procure com inteligência. E aqui o livro ele resume, né? Basicamente, é investir numa rede de contatos, né? E como foi falado aqui, são contatos de empregos anteriores. Às vezes a pessoa realizou um curso, né? Um curso técnico. Converse com aquelas pessoas que fizeram o curso com você. Converse com pessoas que frequentaram a mesma escola, né? Um outro conselho também é pesquisar não só online. Hoje em dia, no mundo virtual, o pessoal está mandando só e-mail, né? Sim. Mas às vezes esquece de tentar ir fisicamente também. A pesquisa de mercado, hoje em dia, ela é fundamental, né? Para identificar. Se você não amplia essa sua visão para pesquisas, aí com pesquisa, você consegue destrinchar as várias falhas que existem. Né? Às vezes o contato físico é mais marcante, né, para o empregador, né? E também quem está procurando emprego tem a oportunidade de procurar as agências de emprego, né, fazer cadastro nas agências do governo, tem privadas, né? E também entrevista, se for fazer alguma entrevista, tem que se organizar, tem que procurar treinar essa entrevista com famílias, com amigos, para que na hora da entrevista ocorra tudo bem. São algumas atitudes que ele tem que tomar antes de conseguir aquilo que ele quer. Fazer uma boa entrevista e assim por diante. E a organização, né? Acho que esse esforço ele não pode ser aleatório. Aí vou me esforçar e vou sair todo dia. Essa questão da vergonha, ela não é à toa, ela é tradição. O homem sem trabalho, era uma condição de vergonha. Isso, séculos passados, isso é introduzido a gente como aquele provedor, se sente recluso, se reclusa. Então, isso é um comportamento natural. Tratar com naturalidade disso é muito difícil, né? Sim. E se você está numa comunidade onde você possa ajudar... Eu vou lhe fazer uma pergunta já no próximo bloco, porque esse bloco já está encerrando o tempo. Daqui a pouco nós vamos chamar os patrocinadores, né? E os avisos da Web TV. Tá? Então, amigo ouvinte, ou amiga também, né? No próximo bloco nós vamos dar continuidade a esse tema e também vamos tratar das questões, né, das sugestões para as pessoas que já estão empregadas ou estão trabalhando no negócio próprio, mas cuja renda ainda não é suficiente para as suas necessidades, tá bom? Então até o próximo bloco. Olá, estamos de volta agora no segundo bloco deste episódio. Vamos dar continuidade ao que estávamos conversando no bloco anterior, com relação a algumas sugestões para pessoas que estão procurando emprego. E tem um tópico interessante que o livro traz. Bom, primeiro, né, a gente discutiu esforçar-se ao máximo na busca de um emprego e quando você estiver procurando, procurar com inteligência, certo? Não desperdice seu tempo. E tem um tópico que o livro traz que é assim, que diz o seguinte: torne-se mais atraente para o empregador, né? Convidar o irmão Alberto para participar. O que seria esse conselho, né, de acordo com a visão do nosso autor? Irmão, é interessante até a forma como se coloca, né? Tornar-se interessante para o empregador. E quando se fala isso, eu penso logo em estratégias, né? Quem está precisando tem que estar ciente de como ele tem que se apresentar, né? Essa apresentação, então, ela passa a ser determinante. Você trabalha inclusive até com o perfil de quem vai lhe entrevistar. Tem entrevistador que ele é um pouco mais descontraído, né? Mais solto. Tem aquele que é mais sisudo, né? Então, assim, muitas das vezes, certamente ele espera o entrevistador determinadas atitudes daquele que vai ser entrevistado, né? E essa estratégia já começa com o currículo, como é que isso vai ser colocado, né? Ele não pode ser algo de forma aleatória. Primeiramente, se você não souber de redigir, peça ajuda, né? Se você não tiver essa capacidade de elaborar algo assim, é importante pedir ajuda, né? Evitar erros gráficos, né? Outra coisa é perceber que você atende esses requisitos. Não adianta você pleitear um cargo de alguma coisa onde você não atende o mínimo de requisitos.
Às vezes alguma empresa ela já tem um modelo, né? Exatamente. Que ela já deixou pré-pronto ali, né? Sim. Pré-preparado, na verdade. Preparado, né? Mas essa forma como a pergunta é colocada, de se tornar atraente, é justamente você atender às expectativas de quem vai lhe entrevistar. Ou seja, a princípio, há algumas questões que são básicas e que ele tem que atender, né? Então, assim, uma coisa que eu achei interessante pesquisando, assim, otimize a sua impressão. Você causar a boa impressão, né? Na sua forma de se expressar, na sua forma de falar, né? Outra coisa que eu achei interessante é assim, você, quando apresenta confiança naquilo que você está expressando, você passa uma boa impressão, né? Isso tem pesquisas que dizem que isso é determinante para que você alcance esse objetivo. Hoje em dia a gente diz assim, a roupa da pessoa não diz muita coisa sobre Sim. ela. De fato não diz, né? Porque a gente vê no dia a dia aquela pessoa como é que ela é, né? Talvez, mas na primeira impressão, Sim. a roupa ela pode dizer alguma coisa, né? Se você talvez não tenha uma condição de ter uma roupa muito boa, ou então limpa, né? E você tem uma roupa mais humilde, mas pelo menos esteja ela com ela limpa, né? Arrumada. Eu acredito que é o que o entrevistador possa considerar que aquela roupa, ainda que seja humilde, mas quando você entra com uma postura de confiança, de domínio daquilo que você está apresentando, isso revela uma apresentação muito boa, né? Pesquisar sobre a empresa é muito importante, né? Pesquisar sobre aquilo que a empresa está pedindo, o que ela pretende com aquela vaga. Então, assim, tem muitos elementos que essa estratégia ela pode ser utilizada nessa apresentação. Claro que você não pode enfeitar e elaborar coisas que você não... Né, mentir, isso claramente vai ser... não pode, não? Certamente não, porque... Talvez o nosso amigo ouvinte tivesse com essa dúvida, né? Se ele podia acrescentar alguma coisa que... Acrescentar algo que você... Isso naturalmente vai ser revelado de alguma forma, né? Você inserir informações que não são fidedignas ali, você vai ser desmascarado, em algum momento. Como diz aquele ditado, a mentira tem uma perna curta, né? Exatamente. Então é muito interessante. Né? É muito interessante a forma como essa pergunta é colocada, porque há uma estratégia, há uma forma de você chegar, né, a essa entrevista bem preparado, né? Se você não pensar assim, chegar de uma forma aleatória. Vamos falou dessa questão de uma boa preparação para a entrevista e me ocorreu agora uma experiência que eu tive na empresa que eu trabalho, onde eu participei de uma banca para recrutar pessoas para o nosso setor, né? E também eu já participei, né, de seleções. Sim. E é interessante que a gente deve estar preparado para algumas perguntas já, né? Você não precisa esperar a pergunta chegar até você. Você tem que pesquisar o que normalmente é perguntado nas entrevistas, né? Quais são os seus objetivos, como que você pode contribuir. Se você não tiver uma resposta para isso, talvez seja o caso de aguardar um pouquinho, né? Se você realmente não tiver como responder algumas perguntas. E uma coisa interessante uma experiência que ocorreu lá numa entrevista é o seguinte: uma pessoa, ela estava tentando vir para o nosso setor e ela tinha uma função em outro setor, que eu já tinha essa função, já trabalhei nessa função também. Mas ela falou o seguinte: olha, aqui eu quero mudar para ir para onde vocês trabalham, porque aqui não me dão oportunidade. Sim. Aqui eu não consigo me destacar aqui. Sim. E eu lembrei que na minha trajetória pessoal, eu também passei por aquele momento, mas eu não me acomodei com essa desculpa. Assim, às vezes a pessoa quer sair porque acha que em outro lugar vão dar oportunidades, quando ela que deve buscar as oportunidades, buscar se diferenciar. Sim. Agregar uma capacitação, uma capacidade melhor, né? Isso é importante. Eu creio também que na entrevista o candidato deve ir preparado já, até ensaiado anteriormente, falar sobre a sua competência e suas qualidades de competência, né? Usar pelo menos de um minuto, mas aquilo que ele pode agregar para a empresa, né? Sim. E realmente seja honesto, porque seja honesto nas suas palavras, porque se ele for admitido, e aquilo que ele falou das suas qualidades e competência não corresponder, ele não vai permanecer na empresa. Mas isso é fundamental que ele fale também de suas competências.
de suas qualidades. É, e seja convincente, né? Tem que saber se vender, né? Exatamente. Essa situação... Essa confiança, ela determina muito isso, né? A postura, né? Essa situação, Henrique, às vezes se dá na prática na seguinte forma, dependendo do grau, da importância daquele cargo que está sendo buscado, né? As empresas melhor estruturadas, elas trabalham isso em duas etapas, né? Uma etapa que a gente chamaria de uma entrevista social ou psicológica, né? Onde avalia-se um tipo de perfil, né? Com qualidades pessoais, interpessoais, psicológicas da pessoa que ela se encontra naquele momento, e uma outra entrevista técnica, né? A entrevista técnica vai explorar, né, as capacidades técnicas, vai avaliar a parte curricular técnica, né, desse candidato àquela vaga, né, avaliando pura e simplesmente do ponto de vista técnico, que aquela pessoa que está entrevistando, da parte do ponto de vista técnico, ela não se envolve com questões sociais e psicológicas, né? Ela vai explorar pura e simplesmente conhecimentos técnicos e outras abordagens, mas sempre do ponto de vista das capacitações que essa pessoa possui para agregar ao desempenho que ela vai ter na nova função, né? E isso é importante. Só para uma palavrinha, né? Que eu já recebi currículo algumas vezes, né? Que mal feito, né? Sem qualidade o currículo. Como foi falado, que realmente você tem que ver se tem erro de português, se a gramática está correta, mas não é só isso. Tem que ver que existe uma norma na ABNT de como fazer um currículo em qualquer documento. A pessoa pega um currículo que está fora da norma da ABNT. Se a pessoa não conhece a norma, como tem que ser, eu julgo que é uma pessoa despreparada, assim, para exercer determinado cargo. Viu? Por isso que eu creio que a pessoa, como o Alberto falou, procurar alguém para ajudar, para fazer um currículo apresentável, dentro dos padrões normais, para poder somar naquilo que ele está procurando. Começar com uma boa apresentação, né? Exatamente. Desde já, né? E muitas vezes, quando você recebe uma empresa que recebe muitos currículos, ele já vai descartar aqueles que estão tá mal elaborados. Aqui está fora da norma, vai separando. Isso aqui, às vezes a pessoa pode até ser competente e tem força de vontade de trabalhar, não sabe a norma, né? Então, aquela ajuda profissional citada, ela é importantíssima, né? Porque é uma orientação técnica para você saber se colocar do ponto de vista da apresentação das suas qualidades, né, do seu perfil, né, das suas experiências, né, de como você se apresentará numa conversa, né, em perguntas e respostas, né, então, e o padrão, né, de escrita o melhor possível, né, um profissional que lide com essa área poderá ajudar muito, né? Poderá ser uma coisa importante na definição da escolha daquele candidato, né? Então, não se deve abrir mão disso, achar que isso é de menor importância. Isso não tem, né, a importância que a pessoa que está concorrendo acha que tem, né? Quem mensura essa importância é quem está entrevistando, é a empresa que coloca o padrão dela para selecionar aquela pessoa, né? E não alguém que está sendo selecionado na base do achismo, achando que isso não é, aí aquilo é. Não é assim, né? Ela tem que conhecer também onde ela está pleiteando uma vaga, né? Bom, seria interessante até a gente abordar um pouco mais esses tópicos, né, da pessoa que está desempregada, mas também a gente vai abordar agora dos casos em que a pessoa já está trabalhando, seja no negócio próprio, seja carteira assinada, né? Mas aquele trabalho não é suficiente para o sustento da família, né? Então, o que essa pessoa pode fazer para sair dessa situação? Aí eu gostaria também de voltar para o seu Natan,
O livro ele traz algumas sugestões. Você poderia evidenciar alguma delas? Aí a gente está... essa pergunta nos leva a pensar, por exemplo, a mudança, né? Você está numa situação em que você precisa, digamos, melhorar a sua renda, né? E para melhorar a sua renda dentro daquele ambiente, se dentro daquele ambiente não é possível, você tem que provocar mudanças, né? Se a mudança não vem por parte da empresa, de ter uma promoção, de uma qualificação melhor para lhe colocar numa situação no rendimento que você tem pretensão, né? Você vai ter que ser o provocador. Você tem que provocar uma mudança. Né? Quer dizer que a pessoa ela não pode aguardar cair assim do céu uma situação mais favorável? Até pode, né? Mas nós somos muito diferentes nessa questão do temperamento, da espera, do tempo, né? Alguns querem uma resposta mais rápida, outros mais demorados, né? Mas o fato é que quando nós nos sentimos incomodados, nós precisamos tomar posições, né? Se eu acho que eu tenho capacitações, tenho valores, né? Eu preciso me posicionar perante a empresa. Não que eu precise declarar isso para ela, o que eu vou fazer, o meu projeto, como vai ser sim. A minha busca, né, desse objetivo, já que internamente eu já tenho um comportamento profissional que define as minhas ações, como tem sido. Mas se a resposta não chega, não vem, né, eu, como profissional que sou, conhecedor das minhas capacidades, né, e conhecedor de todo o contexto da empresa em que eu estou ali inserido, né, vejo que não tem possibilidades de avanços, de promoção, não tem um quadro de carreira claro, bem definido, quais serão as minhas próximas etapas a serem alcançadas para que eu consiga aquele objetivo que eu tenho pessoal e a empresa cumpra a parte dela, né, que é me encaixar dentro de uma realidade nova assim que essa realidade surja. Quer dizer, eu sou a parte mais interessada e que devo ser o provocador desse processo, na medida, é claro, que eu perceba que as coisas não andam naquele ritmo que eu pretendo. Porque você chegou no beco sem saída, né? Como você falou, não tem o quadro de promoções bem definido. Né? Então, se eu cheguei nesse ponto, né, eu preciso provocar uma mudança. Né? E toda mudança ela precisa ser precedida de muita cautela. É um processo. Né? Eu preciso ser cauteloso nas minhas decisões. Né? Eu não posso atropelar um processo que naturalmente ele pode ser conduzido com sucesso se eu souber conduzi-lo. Né? Mas do contrário eu posso colocar tudo à perca. Né? Por exemplo, eu vou dar aqui, está no domínio do meu gerente uma promoção, digamos, daqui a 2 meses, né? E se eu me conduzir de forma inadequada nesse processo da minha procura, da minha insatisfação, o que é natural, tá? Mas eu posso fazer com que aquilo que estava previsto seja abortado, né? Por conta do meu comportamento de esse negócio não sai, eu vou procurar, eu vou fazer a minha própria estratégia, vou procurar os meus meios e vou começar a me lançar, né, num novo desafio, procurar uma empresa que possa me propor condições gerais melhor, né? Então, nem vou poder contar com o que já estava previsto para mim, porque eu não soube me conduzir dentro daquele processo e vou me expor a um risco da minha demissão, por exemplo, ser provocada quando não estava previsto. Né? Então, eu tenho que ter sabedoria para me conduzir nesse processo de procura, de insatisfação e procura por uma nova situação. Né? Porque senão eu posso colocar tudo a perder.
né? Tudo que eu construí dentro daquele ambiente até aquele momento ali. Interessante o senhor falou que às vezes o nosso gerente, né, o nosso empregador, ele pode já ter uma oportunidade para você, mas ele talvez queira que você desenvolva outras competências, né? Porque aquela nova função vai exigir um pouco mais de você, né? E é sempre importante, uma coisa que a gente até falou no episódio anterior, né? A gente se avaliar, né? Será que eu não estou... será que eu não posso melhorar alguma coisa, né? Às vezes a gente acha que a gente desenvolve muito bem a nossa função, a parte técnica dela, né? Eu já faço assim o processo de forma rápida, eficaz, né? Sem problemas, e aquilo ali eu posso achar que dominar o aspecto técnico é suficiente para uma promoção, quando na verdade é necessário adquirir outras competências também, né? Isso também se dá dentro de uma base em que, quando há uma abertura do subordinado do subordinado com a sua gerência, né? Quando há essa abertura de comunicação entre um outro, essas coisas fluem naturalmente, né? Mas não é o que acontece em toda a empresa. Casos, né? Então, quando não se tem essa abertura, você corre o risco de cometer esses erros, né? Mas sim. Quando há, não, o encaminhamento pode ser de sucesso, pode ser muito melhor. Certo. O segundo bloco está finalizando. Nós vamos já continuar esse mesmo tema no próximo bloco, tá bom? Então, até daqui a pouco. Olá, estamos de volta, agora no terceiro bloco. Vamos dar continuidade ao debate, né, anterior. E estávamos discutindo, começamos a tratar de algumas sugestões para as pessoas que já trabalham, né, seja um negócio próprio ou seja carteira assinada, certo? O que elas podem fazer para melhorar a renda se aquela situação em que elas se encontram não é suficiente para as suas necessidades? E um tópico também muito interessante que o livro traz, eu gostaria de dar a palavra para o irmão Eliel, é acerca de enriquecer o currículo. No segundo bloco, a gente tratou de você se tornar atraente, né, através do currículo, ter cuidado com o currículo. Mas agora a gente está falando de enriquecimento. É uma pequena diferença, né? Eu gostaria de frisar aqui que um é você ter cuidado, você melhorar a sua apresentação, né? E o outro é você enriquecer a sua bagagem, né? De forma que você se torne mais qualificado, né? Como é que o livro ele traz assim essas? Eu creio que é buscar, devido à dificuldade de emprego, se conseguir emprego, não se conformar na competência que tem hoje, no conhecimento que tem hoje, na profissão que está exercendo. Então é necessário buscar novas competências, novos conhecimentos, dedicar o tempo que for preciso, que tiver, buscando novas qualificações, que vai agregar, essa nova competência vai agregar ao currículo e vai aumentar as chances de conseguir um melhor salário, um melhor emprego, ou na empresa atual, ou na outra empresa, porque o mercado está procurando pessoas que tenham competência, não só uma, porque eu creio que já passou-se o tempo de a pessoa se conformar, se prender somente numa função e ali continuar. Hoje o mercado está dinâmico, mais restrito e dinâmico, né? Você tem que procurar se preparar cada vez mais para buscar uma nova profissão, novas competências. Não fique no emprego também, se você está no emprego, onde você não tem perspectiva de futuro, de aumento de salário, de promoção, fique naquela expectativa, será que o meu patrão vai me dar emprego, vai me dar aumento, se não vai? Isso é um sofrimento, é uma tortura para o empregado. Então, com novas competências, você vai poder procurar um novo emprego e, quem sabe, com um salário bem melhor. Sim, sim. A gente viu no episódio anterior que a gente discutiu, né, uma pergunta, né? Vale a pena a pessoa se formar naquilo que ela realmente gosta? E às vezes a gente acha que sim, né? Porque é prazeroso, né? Você trabalhando com o que você gosta. Mas às vezes você tendo uma competência diferente, por exemplo, falar hoje em programação, né, de computadores. Hoje você trabalhar com um sistema de informação é essencial para você crescer,
né? Você precisa, às vezes numa empresa, você precisa pegar os dados, né, das vendas, dos custos e transformar isso num painel de informação inteligente, né? E a pessoa que sabe fazer isso, ela acaba se destaca, dentre os seus pares, né, ela acaba se destacando, né? Se isso ela faz. Exato. O livro ele também traz alguns tópicos interessantes. Será que uma pessoa se ela está buscando, né, uma melhoria, mas ela não encontra naquele local, será que não seria interessante mudar de localidade ou de empresa, né, ou de região, inclusive? Sim. Eu vivencio bastante essas questões de mudanças, né? Muitos amigos conhecidos assim mudaram e mudam por conta dessas condições. Mas assim, toda mudança ela é traumática, né? Ela causa, assim, e as pessoas não mudam de suas bases sem uma motivação forte. E ela tende a causar medo, receios, né? Porque você está saindo de um... Então, para você fazer algo dessa natureza, porque você está rompendo e uma motivação geralmente é trabalho. Eu trouxe rapidamente um versículo que diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, né? Então, a princípio, a primeira pessoa que tem nessa condição de buscar outra região, ela tem que planejar isso. E ela planeja através de informação, né? Hoje, esses institutos aí, como o IBGE, né? Até para ir para fora do país, você tem levantamentos que são próprios para isso. Por exemplo, taxa de desocupação de região, né? Onde há mais desocupação com relação ao emprego. A região Nordeste é sempre campeã. Mas não é porque na região Nordeste existe um índice elevado que não vai ter estados ali onde há um elevado de oportunidades. Um exemplo, Ceará tem um elevado nível de oportunidades. Região Norte também é considerada assim, né? Existem estados brasileiros onde sobram vagas. Às vezes é um ramo, né? Conforme foi falado, às vezes um ramo ele está saturado, mas o outro ramo ele está... E esses estados, por exemplo, como Santa Catarina, Santa Catarina é Sul, tudo bem. Mas Rondônia, que é aqui no Norte, Rondônia é um estado onde tem segmentos que sobram vaga. E um segmento muito em evidência hoje em dia é esse agronegócio, né? Mato Grosso é um estado onde a taxa de desocupação de emprego ela é mais baixa no âmbito nacional, né? Eu tenho exemplos de pessoas que saíram daqui para o exterior. Os pais choram, estão tristes, assim, mas porque buscaram o conhecimento, mas se alocaram em outro país. E hoje em dia, com a internet, também você consegue até trabalhar para fora, né? Sim. A gente conhece alguns casos assim, de pessoas que adquiriram uma competência muito boa no nível de programação de computadores e que prestam serviço para isso tem sido uma tônica, né? O jovem, ele tem que trabalha com tecnologia, com informação, ele busca até nisso esse nível de informação para se alocar, né, buscando empresas multinacionais. Isso tem sido uma tônica. Mudar de região, hoje em dia, não é um bicho de 7 cabeças, mas ele tem que ser planejado, né? Porque as oportunidades elas existem. Claro que a gente esbarra muito na qualificação, né? Existem empregos, um exemplo clássico dos Estados Unidos, né? A gente vê aquela avalanche de pessoas buscando oportunidades. Mas eles vão atrás de subempregos. Como é um país desenvolvido, ainda consegue receber algo, mas os benefícios, todas aquelas condições que um estado desse pode favorecer, a pessoa fica à margem, né? Então o planejamento realmente é importante. E também existem algumas situações, a pessoa sair da sua cidade, da sua região, para outra região, quando são casados, que vai só o esposo ou a esposa, já conheço caso que, quando vai só o esposo, como consequência da separação, atinge o casamento, né, a saúde do casamento. Em alguns casos que eu conheci, houve até separação, porque o marido estava numa cidade e a esposa em outra cidade. Há o lado bom
E o lado Porque o bom risco, porque né? vai conseguir recursos para sustentar a família, e o lado ruim que vai separar a família. E essa separação pode trazer prejuízos grandes que talvez não compensasse sair para uma outra região. Na grade da Web TV tem um programa sobre família, né? A gente pode até depois tentar combinar um programa para tratar desse tema, né? Exato. Avaliar, né? Será que vale a pena ou não, né? Exato. Interessante. Tem também alguns conselhos que o livro traz, e já agora no sentido de que, bom, a pessoa está desempregada, está buscando emprego. A pessoa está empregada, mas está tentando melhorar. Mas enquanto ela não conseguir fazer isso, e as necessidades financeiras continuarem presentes, ela pode fazer algumas outras coisas. Por exemplo, aceitar um emprego provisório, né? Algo temporário, que dê flexibilidade para ela. Também vender alguns ativos, alugar um cômodo da casa. Isso é mais comum nos Estados Unidos, né? De onde o autor, a origem do autor, né? E também uma coisa que eu gostaria de destacar, eu gostaria que vocês comentassem depois, né, alguma dessas sugestões, mas eu gostaria de destacar para o nosso telespectador que é adotar um estilo de vida mais modesto, né? Mais modesto. Se você está tentando melhorar a renda e mesmo assim ainda não chegou à melhoria e você está precisando equilibrar as contas, né? Equilibre ali os gastos, né? De forma que você saia daquela situação de emergência, né? Mas eu gostaria também de ouvir vocês, assim, algum comentário sobre esses tópicos que o livro traz. Eu acho assim, olha, Henrique, eu começaria, por exemplo, no campo das alternativas, né? Eu começaria pela última, né? Você olhe para um quadro onde a pessoa ficou desempregada, seja lá qual a motivação desse desemprego. O fato é que o desemprego se instalou na vida dele e ele está desempregado, né? Aí a gente precisa ver alguns poucos aspectos para ver como deveria ser o comportamento dessa pessoa, né? Por exemplo, ele se preparou para um período de dificuldades como esse, né? Se preparou, o tipo de saída para esse camarada vai ser um. Mas se ele não se preparou, é outro, né? E é outro bem diferente, né? Porque aquelas questões que a gente abordou lá no início, a questão psicológica, ela vai ser levada em conta de forma pesada no caso de uma pessoa que chegou a esse ponto, né? Você refere àquela pessoa que guardou algum dinheiro para um eventual desemprego? Também seria isso? Eu não entendi, desculpa. Por exemplo, o senhor falou em se preparar para uma situação de desemprego, né? Isso eu estou imaginando aqui que perpassa a pessoa ter um dinheiro guardado para imprevistos. Para imprevistos, Isso, exatamente. Isso. De forma que ela não fique desesperada, né? O psicológico dela vai estar mais... De forma natural, na verdade, todos, né? Nós, independente do nível de emprego, do tamanho da renda, nós deveríamos ser disciplinados nesse sentido, né? De trabalharmos sempre uma renda reserva para que nós estivéssemos prontos para situações como essa, o desemprego, por exemplo, né? Toda vez que a gente se planeja, que a gente poupa, que a gente cria essa situação, as surpresas pelas quais nós somos pegos, elas nos afetam muito menos, né? E a forma de nós reagirmos também em função disso pode ser muito diferente, né? Você imagina um trabalhador que tem uma reserva, por exemplo, de 6 meses, né? E um trabalhador que foi pego de surpresa e foi demitido e não tem essa reserva, ou digamos tem uma reserva de 1 ou 2 meses, que seria o aviso prévio, um seguro-desemprego, alguma coisa que ele possa, né? Quer dizer, a situação de ambos é a mesma, né? Mas um se encontra numa situação mais confortável do que a outra para reagir diante de uma situação de dificuldade, né? Isso é necessário a gente avaliar, né? Não só como empregado, mas como empresário, né? A gente está sempre atento para essa situação, porque ela pode nos surpreender a qualquer momento, né? Eu não preciso ser
empregado de uma empresa para me ser surpreendido com uma situação dessa, né? Eu posso sofrer um dano no meu patrimônio, a minha empresa pode ser incendiada, pode ter um sinistro de incêndio, vai tudo por beleléu, como se diz, né? E aí, como é que eu me encontro numa situação dessa se eu não estiver o mínimo preparado? Podem surgir também imprevistos de outros gêneros, de né? outros Saúde. Gêneros, né? Saúde, né? Em que você é o provedor principal, você cai no estado de doença, né? Aí não tem quem tocar a empresa para você, né? E a situação vai se complicando. Quer dizer, tem muitas situações, mas sobre todas elas domina uma poupança, uma preparação para imprevistos. Isso sim é de bom alvitre, né? Infelizmente o nosso tempo está acabando já. A gente não vai conseguir abordar tudo que o livro traz assim, para a gente debater, né? Mas eu gostaria de fazer um convite agora, de forma individual, né? Eu gostaria de começar pelo irmão Eliel. Se o senhor pudesse deixar uma palavra, né? Ou uma reflexão para o nosso amigo ou amiga que está nos assistindo. De forma rápida, né? Assim, uns 30 segundos mais ou menos, tá? Eu queria só falar para as pessoas que estão procurando emprego, ou que estão trabalhando, que estão procurando salário melhor, porque eu conheço os dois lados, tanto o lado do empregador como o lado de empregado. Já estive dos dois lados. O que define o valor que define o salário do empregado, quanto ele merece ganhar, é o conhecimento que ele tem. Quando o funcionário tem conhecimento, tem competência, a empresa vê naquele funcionário que ele vai agregar valor na sua empresa. Até mesmo quando ele quer sair, a empresa aumenta o valor dele para ele não sair. Porque ele vale. Porque ele vale para a empresa, né? Ele tem conhecimento. Então a base é o conhecimento, o que ele pode oferecer para a empresa. Portanto, busque conhecimento. Certo. Roberto, você teria alguma reflexão para o nosso amigo ouvinte? Bom, o provedor, o trabalhador tem suas responsabilidades, né? Então, assim, a necessidade de você não desistir, de perseverar na busca do seu dia a dia, ele é primordial. Então, a busca por uma mente arejada, né? A busca por um planejamento, inclusive para buscar esse trabalho, ele é determinante. E nós temos oportunidades que surgem. Hoje as pessoas migram, né, para fazer os trabalhos temporários, né, que sejam aquelas oportunidades que muitas vezes viram até um trabalho integral. Mas sim, são oportunidades que surgem. Então a gente tem que estar com a mente aberta para essas oportunidades. 15 segundos, Jonathan. Baseado no último comentário que eu fiz, eu queria formular a seguinte pergunta para você. Você não acha que vale a pena um planejamento ao longo da carreira, né? Independente de quanto tempo você tem de carreira, né? Mas planejamento financeiro no sentido de que você não seja pego de surpresa num processo de demissão e que a sua vida se complique, né, do ponto de vista principalmente financeiro, né, se você não tiver esse planejamento, né, eu quero que você pense nisso, reflita sobre essa necessidade e dê respostas a você mesmo. Queria agradecer a participação de todos, vamos encerrar aqui o episódio e a palavra que eu também gosto de destacar é não procrastine, não deixe uma situação ruim acontecer para você reagir, né? Prepare-se para ela com antecedência, na medida do possível, é claro. Se você não consegue se preparar hoje, busque um emprego ou uma oportunidade que permita com que você guarde recursos, certo? Para que, de acordo com os princípios bíblicos, né, você possa estar preparado para uma emergência, tá? Agradeço a sua participação, não deixe de curtir e compartilhar com familiares e amigos e que Deus abençoe você e que possa também usar esse conteúdo para edificar a sua vida. Até o próximo episódio.